como sempre, a gente vai começar. Obrigado, Carol, por gravar. Eu sempre esqueço, pelo amor de Deus. Vou colocar um recado na frente da tela do computador. Não esquece a gravação. Mas depois de 2 anos nessa tocada, eu devia ter aprendido. Bom, vamos em frente. Como sempre, a gente começa com a apresentação da Votorantim. Alessandro, você que vai apresentar ou é a Micaele? Deixa eu ver quem está aqui. Eu vi que o Alexandre estava, mas não vi se a Micaele estava. O microfone está fechado. André, desculpa, eu estava falando aqui com o microfone fechado, desculpa. Tá bom. Não, eu já vou puxar a tela aqui, tá? Para colocar a apresentação, tudo bem? Beleza. Carol, tira a pauta para ele poder colocar dele. Quando vocês estiverem vendo minha tela. Tá bom. Já estão vendo? Não, então, eu acho que é melhor você tirar e colocar de novo, porque na hora que você estava colocando, acho que a outra estava ainda. E daí abriu uma janelinha muito pequena. Tá. Bom, vou colocar de novo, tá? Tá. Estão vendo minha tela? Agora sim, tá entrando. Tá. Beleza. Estão vendo a apresentação já no formato apresentação? Sim, sim. Bom, então vamos lá, né? Bom dia aí a todos e a todas, né? Vou começar agora aqui com a apresentação da reunião de hoje, tá errado aqui, né? Não é 7 de fevereiro, sim 14, tá bom? Depois eu conserto, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Hoje, né, com os dados ali até ontem, a gente tem um nível atual de 820,64, que equivale a 43,34% do reservatório, do volume do reservatório. A gente teve uma vazão afluente de fevereiro até agora, né? Até na segunda semana, de 23,42 metros cúbicos por segundo, o que equivale a uma vazão afluente de 117% da MLT, sendo que a MLT 19,94 metros cúbicos por segundo. Então a gente mostra aqui que o reservatório vem recuperando, né? Com seu limite hoje atual, seu limite de 43,34. Aqui, como de praxe, a gente mostra os níveis do reservatório, considerando a MLT do nível e também o seu limite mínimo operacional praticado, onde a gente vê aqui que o nível vem se recuperando desde janeiro, né? Começou na última semana de dezembro e no mês inteiro de janeiro se recuperou, vem se recuperando, né? Em fevereiro a gente mostra que continua esse comportamento, né? De recuperação do reservatório, sendo o nível atual de 820,64. Alessandro, só volta um pouquinho. Esse em amarelo é o nível médio. Esse amarelo é o nível médio e em rosa aqui embaixo é o nível mínimo operacional, né? E o azul ali, o achurado, né? O desenhado é o nível do reservatório. Beleza. Tá? Aqui a gente mostra as vazões, né? Onde tem a vazão do Rio Sorocaba e a vazão do SAI, né? A captação do SAI. E em rosa a curva a gente mostra as afluências de cada dia. A gente traz para janeiro e trouxemos também para fevereiro, onde a primeira semana foi bem chuvosa, a segunda semana com chuva, mas um pouco menos de volume de afluência. Né? Baixou muito essa afluência, hein? Não, Tá baixou. com 5, é isso? Eu não Tá com consigo ler aqui. 8,29, 5,90, 12, 7. O nível mais baixo foi 5,90, tá? Tá. E o mais alto aqui na segunda semana foi 13,14, 17, né? Vamos lá, 17,76. Tá. Né? Aqui é aquela curva usual que a gente traz com a vazão defluente de 1,75. Esse ponto aqui é o ponto de janeiro, né? Mas para frente eu trago uma outra que eu queria discutir em cima dela.
Essa daqui eu já trago com uma simulação, como foi a discussão da reunião da semana anterior, sobre os dados médios dos últimos 3 anos, e aqui eu trouxe com aumento na defluência para a gente entender como que seria o comportamento do reservatório. A curva na esquerda, essa azul mais claro aqui à esquerda, é o que aconteceu, né? É o comportamento que aconteceu. E aqui, ó, como a gente está falando do fechamento de janeiro, e aqui a gente está no meio de fevereiro, eu trago aqui para a gente ter uma ideia de como que foi a recuperação, como está sendo a recuperação do reservatório nessas 2 primeiras semanas de fevereiro, onde a gente mostra que ele saiu de abaixo de 820, né, 819 em fevereiro para 820,63 nessa primeira quinzena. E essa curva que está aqui, rosa mais forte, é justamente aquela dúvida que foi trazida na reunião passada de como que seria as médias, né, dos últimos 3 anos. Então, a gente vê que nos últimos 3 anos a gente teve essa média aqui de nível do reservatório. Quando eu pego esse valor agora atual de 820, e a perspectiva da gente ter muito com a afluência que a gente tem nessas últimas 2 semanas de previsão e o comportamento que a gente tem, a gente tem grandes chances de chegar já no 50% do reservatório já no início de março, né? Essa é uma perspectiva que a gente tem. E mesmo, a gente mostra que mesmo considerando uma defluência de 4 metros por segundo, a gente já mostra aqui que, considerando vários patamares de MLT, né, de afluência de MLT, a gente mostra que ele não atingiria o mínimo operacional. Só atingiria o mínimo operacional se a gente tivesse uma defluência nos patamares de 40% do seu MLT, o que a gente imagina que isso não aconteceria, né? Esse gráfico aqui é o resultado da reunião passada nossa com as dúvidas com relação à média, né? E também o que eu falei que traria aqui com o aumento, já considerando o aumento da defluência. Esse aumento da defluência que você, nessa curva que tem os dados aqui, é para 6? Não, O retorno para a defluência aqui original? é 4, não. Aqui é limitado em 4. A vazão do Rio Sorocaba, já está sendo Tá. considerado 203 do SAI aqui. Tá. Tá, eu pensei que esse 4 metros cúbicos por segundo fosse a vazão afluente. Não, é a defluente. É a defluente, isso, é a defluente. Tá. A vazão afluente, ela é representada nos patamares de MLT, né, André? Sim, Aí, beleza. bom, aqui a gente traz só várias simulações, né? Considerando, sempre alterando a defluência de 3 metros cúbicos, 4, 5, 6. Aí no anterior eu trouxe essa de 4 aqui para a gente discutir em cima dela. Bom, é isso que a gente traz para vocês aí, para começar essa discussão nessa semana. Obrigado, Alexandre. Está aberta a palavra, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre os dados que o Alexandre trouxe. Ele mostrou que, por enquanto, a gente está acima da média para fevereiro, em termos de vazão afluente. Isso está contribuindo para aumentar o volume do reservatório, apesar que na última semana houve vamos dizer assim, uma inflexão da curva, né? Ela estava mais, mais rápido o enchimento, agora deu uma diminuída, até porque as chuvas também deram uma parada. Não sei se vão retornar essa semana, tem previsão que sim, mas a gente não sabe ainda com certeza. Então pode ser que essa média que a gente está acima de 100% não seja realizada até o fim de fevereiro, temos que esperar o final de fevereiro. E o Alessandro já trouxe aí uma simulação aumentando a vazão defluente para 4, ou seja, os dois do site Sorocaba, mais 2 de saída pela usina, né? Daria 4.
que permitiria a Votorantim aí gerar um pouco de energia, e pelos dados que ele demonstrou aí, se a gente não tiver 40, se a gente tiver acima de 40% da vazão afluente, isso não vai trazer nenhum problema dos próximos problemas, vai trazer nenhuma redução muito drástica, né? É uma coisa que a gente precisa ver com cuidado. A gente até tinha discutido na semana passada que precisaria, pelo menos, a gente fechar fevereiro para tomar uma decisão. Mas o Alessandro já trouxe para a gente, pelo menos, os dados para a gente começar a ver essa possibilidade. O Polga pediu a palavra. Polga, por favor. Só lembrar, professor, que a recuperação está um pouco mais rápida em função do racionamento, que ainda está em vigor em Sorocaba, e a defluência de 1,75, né? Então, eu não sei se ele levou em consideração, nesse estudo das curvas que ele fez, essas duas variáveis novas que entraram a partir desse ano, né? A partir de, acho que foi de outubro, né? Que foi a 1,75. Eu não me lembro mais, professor. Não, foi mais para o final do dia. Mais para o final, né? Então, eu sugiro aí que se leve em consideração essas duas variáveis também, né? Bom, posso responder aqui, André? Tá. Vamos lá. Sim, está levando em consideração essas variáveis, tá? Vou mostrar aqui de forma mais clara. Essa curva anterior aqui, realmente, ela é o realizado, então ela já está considerando a redução da captação do SAI e a redução da defluência para 1,75. Então, até esse ponto aqui, ó, que é o atual, está sendo capturado todas essas ações. O que a gente coloca aqui para frente já é considerando um retorno da captação do SAI para 2,03 e um aumento da defluência ali no Rio Sorocaba de 4 metros cúbicos por segundo. Então, vamos lá. Desse ponto para a esquerda é realmente o que aconteceu hoje, considerando todas as ações do comitê, do GT. As reduções consequentes, as reduções de vazão defluente que foram adotadas pelo comitê e também a redução do SAI, da captação do SAI. A partir daqui, desse ponto para a direita, é uma simulação, onde a gente considera a média dos últimos 3 anos, como foi uma dúvida na reunião passada, e a gente considera também os patamares de afluência, de MLT da afluência. Então, da esquerda, sim, está sendo considerado, o da direita a gente está fazendo simulações considerando um retorno da operação do reservatório, um retorno do aumento da captação do SAI para os valores anteriores e uma vazão defluente limitada em 4, aqui não tá defluente livre não, está limitada em 4. Da mesma forma, a gente traz essa vazão defluente só do Rio Sorocaba, considerando que o SAI está no seu valor de 2,03, a gente traz simulações para quatro vazões defluentes, 3, 4, 5 e 6. Então, esse foi a simulação no qual a gente considera todas essas variáveis. Alessandro, volta um slide só para tirar uma dúvida. Aqui? Então, essa simulação que vocês fizeram aqui leva em consideração a saída efetiva do reservatório de 6 metros cúbicos, ou seja, 2 do SAI mais 4. 2 do SAI mais 4, isso. Mais 4 que vai para cá. Tá bom. E nessa média histórica, tem sempre aquele rebaixamento do reservatório que vocês faziam frequentemente a partir de outubro. Boa, ótima, André. Essa curva em rosa aqui que ela tá diferente, né? Ela era uma defluência livre, né? Aqui não tinha regra, aqui não tinha nenhuma deliberação de redução da defluência. Então, essa aqui é a média executada, né, a média realizada dos últimos 3 anos. Tá? E essas outras curvas aqui que estão mais regulares é considerando um QD de 4 metros por segundo do Rio Sorocaba, mais 2,03 do SAI, que são essas curvas aqui, ó. Acho que consegui ser claro, gente? Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. O Polga levantou a mão de novo, vamos ver. Polga, quer que eu deixo
Quer que eu deixe a apresentação aqui ou eu posso tirar a Não, tela? Alessandro, deixa com essa apresentação, porque daí se alguém tiver dúvida, eu já tiro aqui direto no slide. Fechado. Olga, por favor. Obrigado. Bom, eu acho que esse estudo ele foi muito bem elaborado. Parabenizo aí o pessoal aí Obrigado. do Votorantim, né? Mudou de nome agora. É tudo Votorantim. É tudo Votorantim. E ele comprova mais uma vez a eficácia aí da nossa gestão de demanda. Apesar dela ainda ser muito incipiente, eu acho que as curvas aqui são um dado matemático muito bom, muito interessante. E a gente pode notar aqui, nesse ponto que ele colocou aqui, que seria o 43,26, o ponto de inflexão dele reduz drasticamente quando se retoma a normalidade aí, no caso aqui, de uma simulação de 4 metros cúbicos por segundo. Então, eu acho que fica muito evidente a necessidade da gente fazer realmente essa gestão de demanda daqui para frente, né? É o que vai trazer aí a recuperação mais rápida do reservatório. Obrigado. Obrigado, Polga. Mesmo que a gente chegue à decisão de aumentar a vazão de efluente do reservatório, ela também não vai ser automaticamente, vai de 1,75 para 4, né? Ela vai ter que ser escalonada para evitar efeitos, inclusive de erosão, na calha do Sorocaba. Então, não é uma mudança um dia 1,75, outro dia já 4. Vai ter que ir 0,25 e 0,25, como ficou acertado com o DAE. Professor, desculpa eu interromper assim, sem levantar a mão no negócio, mas só um ponto aqui, né? Vamos lá, nós da CBA aqui, a gente entende, a gente acha que realmente a gente faz parte desse grupo de trabalho e a gente realmente, né, só reiterando aqui que a gente vai acatar toda e qualquer deliberação do grupo. Mas uma situação que foi trazida numa reunião anterior é que atingindo os 50%, se não me engano, era atingindo os 50% do reservatório, aí a questão da defluência seria tratada de forma mais livre, né? Não digo que liberar a defluência, mas a gente poderia trabalhar com defluências maiores, né? Será que não faz sentido a gente pensar aqui e não ir em patamares de 0,25, 0,25, mas pelo menos a gente ir em degrau um pouquinho maior? Então, Alessandro, eu acho, eu não sei te dizer, na verdade, porque quando a gente começou a fazer essa gestão da vazão de efluente, isso foi uma solicitação que veio do DAE, que se fizesse por steps de 0,25. Agora cabe, inclusive, ao DAE que nos avise se pode aumentar esse step da defluência, em vez de 0,25, usar meio, ou 1 até, mas eu não sei te dizer. Nesse momento, eu não sei te dizer. Eu entendo aqui que a gente, realmente, no começo do processo, a gente pensou 50% como seria um volume que poderia permitir que a gente aumentasse de novo a defluência, e eu acho que isso continua, né? Então, esperando que a gente chegue nos 50% agora em março, a gente já pode começar a pensar em aumentar a defluência. E lógico que isso também depende do fechamento da porcentagem de chuva, né, por MLT aí do estado de vazão afluente. E janeiro realmente foi muito bom, né? Quer dizer, janeiro foi, fevereiro está sendo, mas a gente tem que esperar, porque, né, chuva é um problema. Nunca a gente sabe se vai mesmo, não vai. Mas, de qualquer forma, eu acho que chegando a 50%, a gente já pode tomar alguma decisão. Quanto ao STEP, eu preciso ter algum suporte do DAE, porque naquele momento foi um ofício do DAE que solicitou os STEPs de 0,25. Agora, eu preciso reler, inclusive, o ofício, porque eu não lembro se o STEP foi só para diminuir a vazão do efluente ou em qualquer alteração da vazão, entendeu? Tanto para baixo quanto para cima. Eu não lembro realmente, porque já faz um tempinho, preciso pegar de novo o ofício para dar uma lista. Não sei se tem alguém do DAE aqui que poderia até me ajudar com isso, se eles lembrarem também, talvez nem lembre. O Polga pediu de novo a falar a palavra. Polga, fica à vontade.
Não, rapidamente, professor, lembrar que a gente tem o sistema de suporte à decisão, que é um sistema lá da Aquanet que poderia ser perfeitamente utilizado aí para a gente realmente tomar decisão embasado matematicamente, né? Sim. Eu acho que Eu acho que dados a gente até tem, a gente só precisa realmente pensar qual que vai ser feito na calha do Sorocaba, né? Eu acho que aumento de vazão na calha, ainda mais a gente já, passando março, a gente já começa a entrar num período já de menos chuva, isso é até positivo, mas eu não sei se a gente pode aumentar esse step, se é melhor ou não. Eu tenho dúvida só, não estou nem falando que sim nem que não. Eu só preciso ver com o pessoal do DAE se mantém esse step de 0,25 ou não. Tá? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Eu vi que alguém abriu, mas eu não estou vendo. Eleusa, Oi, por favor. oi. André, primeiro eu acho assim, você pode fazer a consulta, eu acho que é interessante fazer essa consulta, mesmo que não precisa ser oficialmente, mas, por favor, faça essa consulta ao Jode, que eu acabei de olhar, ele não está na reunião também, nem ele, nem o Astor. Essa é uma colocação. A outra é que tem perguntas aqui no chat. O Adriano Branco está perguntando, hoje, pontualmente, a vazão afluente está em quantos por cento da MLT? Eu acho que está no slide para trás, né, Alexandre? Você tem hoje, isso? Ele tem aqui, ó. Hoje é 23,42, não? Qual que é, Alexandre? a vazão afluente que 23,42. eles fazem pela média do mês, né? Então, 23,42 é a média até agora, que está acima da média histórica, que é 19,94. Se estiver falando besteira, você me corrige, viu, Alexandre? É o Adriano perguntando. Então, a média está acima da média histórica, em 17%. Mas se você for para frente, vai um pouquinho para frente, Alexandre. No outro slide, ó. Não, aquele que tem as vazões. Aqui, ó. Você vê que a vazão afluente, ela estava num patamar muito alto, inclusive, né? Se a média da época de 19, ela hoje está abaixo da média, né? Está em torno de 8 metros cúbicos por segundo, né? Então, o problema da bacia é que, inclusive em função da ocupação, a gente não consegue manter essa vazão defluente mais estável, né? Você vê que ela é bem estável. E bastou parar de chover que automaticamente vai ter uma queda grande na afluência. Né? Então, tudo depende da quantidade de chuva que a gente ainda vai ter em fevereiro. Eu espero que a gente ainda tenha um pouco de chuva. Mas alguém pediu a palavra de novo aqui. Peraí, deixa eu ver, que eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. O Adriano, por favor. Peraí, é que o Carlos Paulino também fez uma pergunta aqui, ele quer saber qual a situação da diluição no Rio Sorocaba. Eu acho que tem o Polga e o Adriano também para perguntar. Então tá. Então a do Carlos também a gente pode passar depois para o pessoal do SAI ou da CETESB para falar sobre a diluição no Rio Sorocaba. Adriano, por favor, pode falar. O Polga eu vi que levantou a mão, mas acho que abaixou. Não sei se ele quer falar ainda. Se quiser, depois do Adriano ele pode falar. Fala, Adriano. Bom dia, professor. Bom dia para todos. Não, a minha pergunta foi justamente pelo que o professor André falou. A gente tem uma média no mês de fevereiro afetada pelas chuvas acima da média do início do mês. E desde praticamente do dia 6 de fevereiro, essa vazão afluente está bem baixa. Por isso que eu imaginei ver quanto seria a vazão pontual hoje, para a gente avaliar em qual curva, ali naquelas coloridinhas, qual curva que ela mais se aproximaria. Só para efeito de entendimento, né, de melhor entendimento dessa dinâmica. Sim. Obrigado. Hoje a gente está acima da média histórica, mas na média do mês foi acima da média histórica. Mas a gente tem que fechar o mês, né, para ver, porque a gente não sabe daqui para frente. Nós estamos, na verdade, na metade de fevereiro. Exatamente na metade. Então ainda falta meio fevereiro para a gente conseguir fechar
dados, a gente já tem pelo menos uma ideia melhor de qual a porcentagem da vazão do MLT, né? Que a gente vai fechar em fevereiro. Esperamos que a gente consiga manter essa média, mas realmente não tem como saber. Eu vi que tem previsão de chuva para a região agora, no final dessa semana, mais alguns dias, mas a gente nunca sabe qual que é o volume, né? Se o volume vai ser suficiente para aumentar essa vazão. Fala, Alexandre. Não, o que eu quero falar é justamente a questão das previsões, né? Hoje está se configurando, né, que a gente, até a primeira quinzena de fevereiro, a gente está acima da média de longo termo, da média histórica. Com as previsões que a gente tem para essa segunda quinzena de fevereiro, né, e entrada de março, a gente tem boas expectativas que a gente chega aí nos 50% do nível do reservatório. Então, a gente começou a primeira semana de fevereiro com chuva muito acima da média. Na segunda semana, essa chuva baixou um pouco, mas mesmo assim, quando a gente olha a média histórica, a gente ainda está quase 20% acima, né? Realmente temos que esperar aí essas outras 2 semanas para ver se essa previsão se verifica, né? Mas a gente tem uma expectativa que a gente sim vai chegar aí muito próximo da média histórica para fevereiro, e, consequentemente, a gente consegue recuperar esse reservatório, mantida essas variáveis aí de defluência, a gente consegue chegar nos 50% do nível do reservatório. Essa é a nossa expectativa, né? Mas, e ela vem se tornando com uma probabilidade alta quando a gente vê o histórico recente aí dos últimos, de janeiro e fevereiro. Sim. Eu acho que a gente pode pensar que é uma expectativa boa, mas eu tenho que manter meu pezinho um pouquinho no pessimismo. Pode ser que não se realize, então a gente precisa prestar bastante atenção. E é o que a gente está fazendo, não é nada diferente do que a gente está fazendo. A Joyce pediu a palavra, depois a Rosângela. Eu não sei se o Polga vai querer falar ou não, porque ele pôs Não, senhor professor, já era só aquela lembrança lá. Obrigado. Tá legal, obrigado, Polga. Então, Joyce, por favor. Oi, professor André. Na verdade, é só para apresentar a Luana, a coordenadora de operações aqui da Saneaqua, e ela vai apresentar o nosso plano de escassez hídrica, conforme solicitado na última reunião, tá? Tá bom, que eu não vou Joyce. poder acompanhar por conta que eu estou acompanhando o treinamento aqui na empresa e ela vai estar aqui para apresentar aí para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, Joyce. Obrigado, Luana. A gente já passa já para você, Luana. Só terminar essa primeira parte da discussão. Tá ótimo. Obrigada. Rosângela, por favor. Bom dia. André, é só de novo reforçar a questão que alguns falaram, inclusive você já pontuou 2 vezes, com relação à inclinação da curva. Embora a gente tenha uma MLT, né, favorável e melhorando, mas a gente vê pela inclinação da curva que nós tivemos uma situação muito boa na primeira semana e a inclinação da curva ela fica bem menor. Então, o reservatório, na verdade, como pontuou também o Polga, ele vem vindo e aumentando, principalmente por causa das ações tomadas. Lembrar que quando a Votorantim Energia coloca a MLT de fevereiro, que é uma MLT bastante otimista, e a gente espera que isso ocorra, né? E que entre julho e dezembro de 2021, nós não tivemos chuvas e o comitê passou apertado esse grupo por causa da questão da calha do Sorocaba. Foi perguntado no grupo a questão da diluição, né? Não, mesmo estando com 0,75, que é abaixo do que 7,10, não foi pontuado por nenhuma concessionária, só se for pontuado depois dessa fala, qualquer desconformidade, né? Mas temos que lembrar que
2,26 ou em torno disso, é o que necessitará a calha do Sorocaba na época de estiagem. Então, não sendo pessimista, como você geralmente fala, mas a gente queria de novo ressaltar o que passamos em 2021, né? Então, espero que tenha chuvas, né? Todos nós esperamos, que a MLT venha com essa média até final de fevereiro, e que o DAE fosse ouvido no 0,25, para que, se for feita uma escala de abertura ou de manobra, fosse respeitado isso, né? Então, o DAE precisa ser ouvido quanto a isso. Muito obrigada. Ok, Rosângela. Vamos pedir para a Secretaria Executiva fazer a consulta ao DAE quanto ao STEP de modificação de vazão de efluente, tanto de 0,25 para mais como de 0,25 para menos. Para menos ninguém está pensando, mas para mais estamos, e a gente precisa ter esse posicionamento. Eleusa, por favor. Não, de acordo com a fala da Joyce, da Saneágua, né? E eu que conheço bem o município de Mairinque, né? E já participei das apresentações deles, o que eles veem, a captação de Mairinque, ela não afeta diretamente o reservatório, porque esse braço do fiscal que eles chamam, na verdade, ele verte para o reservatório, né, Alexandra? Esse verte para o reservatório. Então, mas, na verdade, assim, eles têm um plano, eles estão trabalhando nisso desde agosto do ano passado. E eu só quero registrar aqui, como representante da OAB de Votorantim, que o ofício que nós encaminhamos ao município para saber sobre o plano de contingência, o que eles pretendiam, as ações que eles pretendiam elaborar, até a presente data nós não recebemos a resposta, mesmo a Lucélia está presente, tendo colocado na segunda-feira passada, que já estava pronto e seria encaminhado até na terça. Nós não recebemos nada ainda, tá? E essa cópia foi encaminhada ao GAEMA também para ser juntado ao procedimento, porque o GAEMA está mapeando todo o município para fazer esse acompanhamento, todos os municípios, para esse acompanhamento. Ok? Era só isso que eu queria colocar. Parabéns, pessoal da Saneágua de Mairinque. Obrigado, Eleusa. Acho que o Reginaldo tinha levantado a mão, mas não sei se ele quer falar ainda, Reginaldo. Sim? Não, isso aí. Não, André, só uma observação. Bom dia a todos. Bom dia. É que a gente às vezes fica olhando especificamente o gráfico de subida ali do reservatório, mas nós não podemos esquecer da configuração do reservatório, né? Sim. É óbvio que quanto mais baixo ele está, mais rápido ele iria ter essa ascendência na curva, né? Agora a gente sabe que isso daí muda um pouco, mesmo sendo uma afluência bastante significativa, né? Agora cada centímetro representa outro volume em relação à represa, ao total, né? Então, às vezes a gente vê o gráfico não tão acentuado de ascendência, né? E acredita que isso seja uma configuração, apesar de estar registrado as MLT. Então, só para tentar isso também, né? Óbvio que agora ele vai ficar cada vez mais difícil, ou seja, numa inclinação menor devido à configuração do reservatório, né? Sim, sim. É esperado realmente que a velocidade diminua depois de um certo tempo. Reginaldo, aproveitando, vocês tiveram algum problema aí na captação do Vitória Régia, em termos de qualidade, nesses últimos dias, não? Graças a Deus ainda não, viu, André? Essas últimas semanas aqui foi bem legal. Acho que imaginamos ainda que é bem em função da diluição que ocorreu nas chuvas, viu? A gente está contando muito com isso. Por enquanto está tudo bacana, está dando para tratar, bem interessante. Mas a gente também, com essa questão do racionamento, né? Acho que a prioridade seria essa, né? Eu vi o pessoal falando do Rio. Eu acho que é importante, é óbvio, né? Eu sempre fui um entusiasta de não abaixar muito a vazão do Rio, não concordo com isso, mas assumimos a posição de que o grupo tem razão em relação a isso, né? Porém, com um certo risco, né? Mas a questão do fornecimento de água para a população, né, André? É importante a gente estar atento a isso, né? A gente está fazendo restrição para uma população, né?
Eu acho que eu vou levar isso daí para o diretor-geral nessa situação, né? Para a gente avaliar tudo que a gente tem feito até agora, né? Óbvio que, graças a Deus, foi uma atuação bastante importante lá para manter o reservatório e a gente contribuiu da maneira mais, né, efetiva, que foi essa questão da redução para fornecimento da água para a população. Obrigado, Reginaldo. A gente sempre tem que agradecer o apoio de todo mundo nesse grupo, e principalmente aqueles que têm uma ação direta na manutenção da vazão, ou mesmo da qualidade da distribuição de água. A gente sabe que está todo mundo empenhado para o mesmo objetivo, que é tentar manter esse reservatório o mais longo prazo possível para ninguém ter problema de falta d'água no futuro. A Rosângela pediu a palavra, o Rodolfo também. Rosângela, Rodolfo, depois a gente passa já para outro assunto. O Alexandre pediu a palavra também, mas ele abaixou, não sei se ele vai querer falar. Você vai querer falar, Alexandre? Não, desculpa, foi por engano aqui, mas era só para corroborar com o Regis, mas tá tranquilo, pode ir lá. Tá bom, obrigado, Alexandre. Rosângela, por favor. Justamente por causa da fala do Reginaldo, seria importante para deixar claro, né? Então, que se mostrasse a cota-volume do reservatório e ver o quanto isso impacta. Hoje, foi colocado no grupo agora, o CTH acabou de atualizar a curva, aquela curva comparativa dos outros anos, e hoje a curva, ela encosta na curva, está no grupo, no GT Crise. André, se você quiser pedir para... Mas ela encosta na curva marrom, que é a curva de 2021. Então, o que diz isso? Que nós dependemos ainda das chuvas e das ações que esse GT Crise está fazendo para que não passemos o aperto que passamos em 2021. Tá aqui. Na verdade, acho que foi o Rodolfo que atualizou, não é isso, Rodolfo? Você também pediu a palavra? Pode falar, Rodolfo. O GRE acabou de atualizar. Eu mandei no grupo. A gente faz esse controle aqui também, André e Rosângela. Bom dia a todos aí. Desculpa. Mas eu queria só ratificar aí a posição do Reginaldo com relação à questão dos impactos, né, da redução que a gente tem feito. Eu acredito que como a gente vai começar a discutir hoje questão um plano regional aí de ações, eu acho que dentro daquilo que o Polga sempre fala dos gatilhos, né? Acho que a gente podia estabelecer, começar a pensar nesses gatilhos para tomada de decisões aí pontuais, da mesma forma como existem as regras operativas do sistema Cantareira, de outros sistemas de barramento. Eu acho que a gente teria que tomar esse cuidado de criar esses pontos de tomada de decisão. E eu acredito, assim, a partir do momento em que a gente verificar que o reservatório ele atingiu um nível mais confortável agora, nos próximos dias, a gente podia elencar aí e priorizar a retomada da vazão defluente dentro das prerrogativas e das prioridades que a gente entender que são mais necessárias, né? Eu entendo que é importante a retomada da vazão sanitária do rio, um nível um pouco acima daquilo que está hoje, para que a gente não corra risco de ter um impacto negativo nas captações de jusante. Mas eu acho que a retomada da vazão defluente do rio, ela tem que estar acompanhada com a retomada da nossa captação no Clemente dentro de um nível que nos permita abrandar um pouco ou até, de repente, interromper o ciclo de racionamento que a gente está trabalhando. Não estou dizendo que a gente quer fazer isso agora, mas estou dizendo que, a partir do momento que a gente chega num nível confortável, que a gente começa a pensar em tirar um pouco mais de água da represa, a gente tem que elencar as prioridades. Não é justo, por exemplo, a gente ampliar muito a vazão do rio e deixar a cidade em rodízio, né? Não é sensato no meu entendimento. Até porque eu estou falando aí de uma redução que a gente está fazendo, que é significativa, de
em média 300 litros por segundo ao longo desse rodízio inteiro, mas que é pequeno perto de uma ampliação da vazão sanitária. Um step desse de 0,25 de defluência para o rio, praticamente volta a nossa captação aos patamares de outorga que a gente tem. Então, é esse ponto que eu queria deixar bem claro, para a gente não esquecer de priorizar os retornos de acordo com a importância que eles têm. Obrigado, Rodolfo. Eu acho que é importante até porque a CBA fez na sua simulação, inclusive, o retorno à sua captação e no Clemente, né, com 2 metros cúbicos, não é isso? Então, isso está na contabilização das simulações que eles fizeram. Eu acho que o nosso ponto, só por uma questão de previdência, talvez, de ir um pouco devagar, a gente esperar fechar fevereiro. Eu acho que se fevereiro se concretizar dessa forma que a CBA colocou, e a gente conseguir realmente chegar nos 50% já no comecinho de março, tudo indica que a gente pode começar a aumentar a vazão defluente, tanto para a calha do Sorocaba quanto para a captação de Sorocaba. Eu só não sei exatamente quanto a gente vai aumentar de vazão defluente e nem qual é o valor mais adequado, mas isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir junto para tentar chegar num consenso e numa situação ótima, né? Para todo mundo. Ótima não vai ser, né? Mas pelo menos que seja boa para todo mundo e que a gente consiga reduzir um pouquinho o problema. Eu tenho muita preocupação com a calha do Sorocaba com uma defluência abaixo do que 7,10, que já falei aqui em vários momentos, né? As estações de tratamento de esgoto, quando elas são licenciadas, elas levam em consideração o que é 7,10, que não está acontecendo. E isso pode trazer problema de qualidade no Rio Sorocaba. E muita gente pode dizer, e muita gente depende dessa água das suas atividades diárias. A gente precisa realmente pensar na calha, e aqui a gente está caminhando para fazer. Passar mais do que março sem pensar em aumentar a calha e a captação. Mas não sei se a gente consegue fazer isso hoje. Quer dizer, eu acho que a gente não consegue fazer isso até acabar fevereiro, pelo menos. É o meu posicionamento. Se alguém tiver alguma outra proposta, a gente pode discutir. Está aberta a palavra, se alguém quiser falar sobre essa questão ainda, senão a gente já passa para o próximo assunto, que eu pedi para a Luana apresentar o plano de contingência de Mairim. Acho que não tem mais ninguém. Rosângela, você gostaria de falar alguma coisa? Não, André, obrigada. A não ser a dúvida, o Jorge não pode entrar na reunião, mas ele ressalta que os pulsos são de 0,25, seja para mais ou para menos. Tá bom. Então a gente tem que pensar também nesse aumento de vazão gradual, né? Lembrando que o que é 7,10 na saída do reservatório é 2,6, não é nem 2, é um pouco mais que 2, né? 2,5, tá? Então é uma outra questão que a gente precisa discutir, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir mais no final de fevereiro, começo de março. Então vamos passar para o próximo assunto, que é a apresentação da Saneaqua do seu plano de contingência. Eu pedi para a Saneaqua apresentar o plano dele, porque de todos os planos que foram enviados das concessionárias, o da Saneaqua já tinha alguns steps, tinha alguns gatilhos, né, para funcionamento. Não quero dizer que a gente precisa adotar os gatilhos, né, mas é só para vocês terem uma ideia do plano, como foi feito, e a gente pensar nisso como uma forma de fazer o plano do restante da bacia. Um plano único que possa permitir que todo mundo tome ações conjuntas na hora que houver necessidade de economizar água, né? Que é uma discussão que a gente tem desde o começo desse GT,
que é a dificuldade da gente tomar decisão em conjunto, né? A gente não. Nós estamos conseguindo, mas os municípios tomarem decisões em conjunto para que não sobrecarregue nenhum prefeito individualmente. Então, Luana, se você puder, você consegue já pôr a apresentação, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou a coordenadora das operações na Saneaco Mairink, e aí a Joyce me passou para a gente fazer a apresentação aí do nosso plano de contingência para a escassez hídrica. É um plano que vem desde final de 2020, não, começo de 2021. A empresa como um todo, a BRK, que é um grupo grande, deu muita atenção a esse tema, porque em vários municípios a gente teve dificuldades nas captações, e aí a gente tem reuniões mensais, e na época que a crise estava brava mesmo, nas nossas captações em específico, as reuniões eram semanais. Eu vou projetar aqui. Vocês me avisam a hora que aparecer, por favor. Já apareceu aí para vocês? Entrou. Tá certo. Já está aparecendo. Tá. Então, só lembrando que eu estou falando como responsável pela concessionária, né? Então, afeta bastante o município como um todo, claro, mas são ações também pensando no nosso negócio, que é abastecer a população, tá? Então, aqui é uma breve visão geral do plano. Então, a gente começa com a principal ação que a gente enxerga hoje, que está na nossa mão como concessionária, que é um plano integrado de perdas. Nós, como concessionárias, temos a responsabilidade de fazer uma boa gestão da água que a gente capta, trata e distribui, para a gente diminuir as perdas, né? Então, a área responsável é a minha área, a área de operação. A gente sempre teve ações muito voltadas para a redução das perdas de água no sistema de abastecimento, mas desde o final do ano passado a gente está com uma contratação com a Mia Water de um plano integrado de perdas, que está envolvendo aí toda a modelagem hidráulica e calibração das nossas redes, a calibração do modelo hidráulico das nossas redes, com o objetivo de atingir metas cada vez mais desafiadoras para a redução de perdas. Então, simplificar o nosso sistema, porque Mairink é um município pequeno, mas com um sistema de água bastante complexo, porque foi fruto de não planejamento. Então, a cidade tem 50 reservatórios de água, por exemplo, é um número bastante grande, são reservatórios pequenos, distribuídos na cidade, e nosso objetivo é a gente simplificar esse nosso sistema de tratamento de água e reduzir pressões, porque a gente sabe que um vazamento na rede com uma pressão pequena, a gente perde menos água do que esse mesmo vazamento numa rede que tem altas pressões. E aí, Mairink tem uma característica que quem conhece é muito acidentado, então nós temos desníveis muito grandes, e aí o controle de pressão é essencial para o nosso controle de perdas. E aí esse plano vai ser finalizado em março de 2022, e ele já vai trazer ações de curto, médio e longo prazo para redução de perdas, em adicional às ações que a gente já toma no nosso dia a dia, mas vai ser realmente uma coisa bem mais planejada, e que a gente espera um resultado mais rápido e mais precisão nas nossas ações. Junto com esse plano, a gente tem feito substituição de redes de distribuição e adutoras de água. Hoje a gente faz com base em recorrência de vazamento, locais que a gente sabe que o material já está desgastado, ou que a gente retorna mais de uma vez para fazer um conserto, a gente acaba substituindo essa rede. O plano integrado de perdas, que é o item anterior, também vai nos direcionar aí pela modelagem os locais que a gente precisa fazer essas substituições, que são obras geralmente mais caras, justamente porque normalmente são redes e adutoras no asfalto, e aí a gente tem um custo mais elevado. Bom, além disso, a gente tem 2 distritos que a gente abastece, e um deles, que é o de Dona Catarina, a gente está com previsão para perfuração de um novo poço, porque o poço atual já está operando no limite de outorga, a região cresceu bastante e a demanda cresceu também. Então, hoje a produção não atende mais a nossa demanda. A gente já tem um estudo hidrogeológico, todos os poços que a gente faz, né? A gente faz todo esse estudo hidrogeológico para indicar áreas mais adequadas para a perfuração do poço.
A gente passou por esse processo muito semelhante no outro distrito de Moreiras, em 2021, e fizemos a perfuração do poço, deu tudo certo, porque poço é sempre uma incógnita. E assim, esses 2 distritos são atendidos exclusivamente com água de poço. E aí acho que cabe eu comentar aqui que Mairim, que 50% da captação é superficial, e aí a principal delas é a captação fiscal, como foi comentado já hoje, está a montante da represa de Tupararanga. E os outros 50% são poços. Isso ajudou a gente em determinados momentos, porque os poços sofreram, mas sofreram menos do que as captações superficiais durante a crise hídrica. Luana, posso aproveitar e fazer uma pergunta para você? Claro. Quando o comitê avaliou a RIMA do Shopping Catarina, do aeroporto Catarina, na verdade, do aeroporto lá de Dona Catarina, ficou acertado com o empreendedor que eles iam dar um suporte. Eu não lembro se a Saneago já era concessionária ou não, mas iam dar um suporte tanto para o tratamento de esgoto como da captação de água do bairro Dona Catarina. Isso acabou se concretizando ou não? Olha, não chegou ao conhecimento da Saneago, até porque o aeroporto está no município de São Roque, né? Oficialmente é o município de São Roque. Mas é que a gente tinha interpretado o impacto no bairro da Dona Catarina de Mairim. Sim. A gente não teve nenhuma aproximação deles com relação a isso. Inclusive, eu até vou dar uma verificada e uma conversada, porque realmente, se tiver alguma coisa na IRMA deles, pode ajudar a gente a chegar mais rápido numa solução ali para o bairro. André, Oi, eles não fizeram, até porque não está, como é que fala? A Rosângela lembra bem, sabe? Quando você faz a licença, vem as exigências, não consta das exigências. Ah, tá. O comitê mandou o pedido para entrar nas exigências, mas isso não foi incluído, né? O Consema não considerou isso. Tá. Eu sei porque eu acompanhei na época e o Consema simplesmente não considerou nenhuma das indicações que nós fizemos aqui no comitê. Uma pena, poderia resolver mais rápido o problema de Santa Catarina. De fato, a gente viu um crescimento muito acelerado lá no local, pelo próprio shopping, pelo aeroporto, acredito que tem um impacto grande, e ao mesmo tempo, nos estudos que a gente tinha e no próprio plano de saneamento do município, não se constava esse novo poço. Então, é um novo poço emergencial, é uma obra que não estava, um investimento que não estava previsto nem no nosso contrato de concessão e nem no plano de saneamento do município. Então, de fato, teria sido importante constar esse item para eles. Mas agora o que a gente quer fazer também é resolver, né? Sim. Mas é importante a gente ficar sabendo da situação, porque não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai acontecer no comitê. A gente precisa ter exemplos iguais a esse. Exato, fica como histórico. Convencer nos próximos empreendimentos que é necessário realmente pensar nessas infraestruturas, né? Obrigado, Luana. Pode continuar, desculpa. Não, imagina. Bom, o item seguinte é a adutora do novo poço, então a questão de abastecimento com poços é justamente que a gente não tem a certeza da vazão que a gente vai obter, se vai obter vazão, né? Já teve histórico de perfurar aí mais de 100 metros e não ter vazão nenhuma, a gente teve um histórico desse em 2010, faz tempo, e aí a adutora fica em função também da perfuração. Eu não consigo caminhar paralelo com a obra da adutora, porque eu nunca tenho a certeza, a garantia de que vou ter água nesse local de perfuração. Então, a adutora, ela sempre fica meio condicionada, pelo menos eu iniciar a perfuração e ver que vou ter uma vazão, e aí sim eu consigo começar a obra da adutora. Isso é uma coisa que atrapalha a gente, né? Se a gente já tivesse certeza de que vai ter água, que a captação vai ser ali, eu já conseguia caminhar com as coisas em paralelo. Mas, enfim, também a gente acredita que não vai ser uma adutora muito longa, é uma obra que a gente consegue dar um gás e fazer rápido. E aí são outras 2 ações que já estão concluídas, que é a locação de caminhão-pipa, porque infelizmente a gente precisa desse reforço. A gente tem água hoje na sede e está mandando para o distrito de Dona Catarina via caminhão-pipa, e também a locação, então o contrato está em andamento, né? E o último contrato foi um que a gente fez lá para setembro, se eu não me engano, que foi a locação de uma bomba, foi uma bomba elétrica que a gente acabou optando, que captava justamente a água da represa do Fiscal
e mandava para a nossa caixa de sucção, porque a nossa tomada d'água, o nível estava tão baixo na represa que a tomada d'água não entrava nada. Assim, eu estava de licença maternidade nessa época e eu voltei no final de dezembro, um pouco antes de a represa ganhar nível, e realmente desesperadora a situação que eu vi. Eu nunca tinha visto a represa daquele jeito, e aí a gente colocou essa bomba e ia captando o que poderíamos chamar, sei lá, de volume morto, porque era um volume que oficialmente não entrava na nossa caixa de sucção, pelas condições originais da represa, né? Então, a gente ia captando água mais para o meio da represa, e com essa bomba elétrica, e ela com mangote jogava para nossa caixa de sucção, e de lá a gente fazia a captação como a gente normalmente faria se tivesse entrando água pela nossa tomada d'água. Em janeiro, realmente, os níveis subiu bastante, a gente já conseguiu fazer a devolução dessa bomba, a gente fica com o contrato válido, né, para poder acionar num caso de emergência. A nossa represa, ela é pequena, então ela está muito sujeita a essas variações muito grandes. Então, em 16 de dezembro eu voltei de licença, estava seco, e 16 de janeiro a gente já estava com a água vertendo pela barragem e querendo guardar mais água, mas já estamos na nossa capacidade máxima, na nossa barragem. Ela tem um vertedor livre e já está vertendo. Então, essa bomba aí realmente salvou a gente e já está de sobreaviso para se precisar, nesses meses mais secos agora, ou mais para o final do ano. Gostaria muito de não precisar acionar esse contrato, né? E aí, algumas ações de rotina que foram implantadas, né? O monitoramento online do nível das represas, do Fiscal e do Carvalhal. O Carvalhal é uma represa muito menor, né? De menor impacto, mas também a gente tem um equipamento lá de nível de água e um pluviômetro, 2 pluviômetros, né? Um em cada captação, e a gente consegue ver online, monitora aí semanalmente também, abastece toda a informação para a área de comunicação e para as áreas de gestão da empresa. A pesquisa ativa de vazamentos em rede de água, então, assim, a gente percorre as nossas redes com haste de escuta e geofone para identificar vazamentos antes de eles aflorarem, né, porque muitas vezes quando o vazamento aflora é porque ele já está vazando há muito tempo, então a gente tem essa postura mais ativa. Esse ano a gente percorreu 800 quilômetros de rede, o que dá mais de 4 vezes a cidade inteira, né, então num ano a gente percorre um pouco mais de 4 vezes todos os trechos de rede para detectar vazamento. E também aí o uso dos jornais e das redes sociais para fazer campanha sobre o uso consciente e para comunicar sobre as ações que a gente estava passando, né? Que a gente estava tomando em frente à estiagem. Então, avisar a população que o nível de chuvas estava baixo, quais as ações a gente estava fazendo, pedir uso racional. Mairim, que os nossos consumidores, a grande parte é domicílios, assim, mais de 95% do nosso volume consumido é domiciliar, então indústrias, claro, a gente sabe que tem um consumo muito maior de água normalmente, mas para a Mairim, com os nossos clientes, o impacto realmente das casas, dos domicílios, é maior. Claro, estou à disposição. Luana, desculpa interromper, Imagina. Mas acho interessante você colocar também, porque eu participei, você não estava a Joyce e estava um outro diretor daí de vocês. Uhum. Eu participei da reunião na prefeitura, e vocês mantêm constantemente reunião com a prefeitura, né, com o prefeito e a equipe, e a prefeitura baixou um decreto que tem as advertências, inclusive a autuação, que isso e tem a patrulha da água, né? Exato. É um trabalho em conjunto que vocês estão fazendo, município e concessionária. Eu acho que isso deveria ser exemplo para toda a bacia. Exatamente, a gente tem essa... Mairim, que pelas características que eu comentei um pouco antes, de ser uma cidade muito espalhada, com muitos reservatórios, a gente tem uma dificuldade imensa. Se eu tiver que implantar um rodízio, eu vou ter muita dificuldade. Então, a gente não chegou a implantar rodízio, mas porque como as variações de pressões são muito grandes, eu tenho muitas válvulas redutoras de pressão. Se eu paro de abastecer algumas regiões, eu tenho muita dificuldade na volta de abastecer de novo. Então, assim, eu não consigo fazer rodízio de 12 em 12 horas, porque às 12 horas que eu vou mandar água para uma região X, não vai chegar água no ponto alto. A gente tem redes ainda antigas de ferro, que quando seca a rede, ela volta com cor. Então, assim, rodízio aqui, eu me descabelo de pensar em fazer um rodízio. E, felizmente, a gente não precisou fazer, mas a gente contou realmente com esse apoio aí da prefeitura, que foi uma ação nova de realmente a prefeitura bancar e de fazer autuação nos casos que a gente constatou desperdício. Primeiro que as pessoas aí começam a prestar mais atenção, tem realmente um vizinho controlando o outro,
E a gente já teve, acho que foi em 2014 que a gente teve uma crise, mas a gente não tinha um apoio no caso da prefeitura, e aí fica muito vazio, sabe? A gente pede para o cliente não lavar a calçada com mangueira, mas é isso, eu estou pagando pela água, eu faço o que eu quero, e a gente ficava muito desempoderado, digamos assim, para tomar as ações. Então, essa parceria foi realmente muito importante. E a gente, né, passar para a população isso, porque também, assim, só ficar pedindo para a população fazer a parte dela, mas sem a gente divulgar o que a gente está fazendo, né? Porque às vezes a população não sabe, ela vê um vazamento e fala, olha, essa Saneago desperdiçando água. Então, por favor, a gente tá procurando vazamento que nem apareceu. Qualquer informação de vazamento, a gente vai correr, a gente tem um tempo muito curto para fazer os reparos. Fazer essa parceria com a prefeitura foi importante, mas com a população também, de ver que os dois lados têm que jogar juntos, assim, para a gente evitar o rodízio, porque o rodízio, de fato, em Mairinque, seria uma coisa bem catastrófica, na minha opinião. Mas era isso, assim, a gente tem esse plano, ele é atualizado mensalmente, agora a gente está mensalmente, e mantém as reuniões aí com a prefeitura, e participando aqui. E aí eu estou à disposição de vocês se tiverem algumas outras dúvidas. Obrigado, Luana. Na verdade, antes de abrir para o Polga, no plano de vocês, que vocês enviaram para o comitê, você tem um fluxograma para o estado de atenção, estado de alerta e estado de contingência. E vocês determinam a entrada em cada um desses estados em função do volume de chuva, se eu não me engano, do volume de captação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É verdade. Desculpa, eu não pus na apresentação. A gente até tá, porque como a gente teve que mudar o ponto de medição do nível de água, porque onde a gente media zerou, a gente teve, secou. Então, a gente está revisando esses níveis de monitoramento. Mas, de fato, como o monitoramento é online, a gente tem um sistema da própria BRK, que já dispara alarmes para os diretores e para as operações, quando a gente já atinge determinados níveis. Então, a gente tem o nível de alerta e o nível de atenção, e aí o nível normal. Hoje, a gente está no nível normal. Eu posso fazer um slide sobre isso, desculpa, devia ter colocado mesmo, mas como está em revisão, eu acabei esquecendo. Mas eu posso fazer passar para vocês depois, apresentar na próxima reunião. E aí, para cada uma das duas barragens superficiais, a gente tem esses níveis, e em função, o nível de alerta, se eu não me engano, entra também a questão das chuvas, né? O monitoramento de chuvas. Pelo que eu vi no plano de vocês, o nível de atenção já começa a partir de uma média histórica de chuvas abaixo de 70%. É isso mesmo, 70%. 70% abaixo da média, ou seja, 30% menos do que deveria estar chovendo. É justamente porque a represa nossa é muito pequena, né? Então, essa variação é muito rápida, a gente precisa ficar atento. E depois o estado de alerta entra, além da chuva, a redução do volume da cota do manancial em 20%. Né? E depois entra ainda estágio, que é o estado de contingência, que é aí a partir do momento que já começa a ter dificuldade de captação, que a gente já passou o ano passado, e depois entra em estado de recuperação, que seria o período onde vocês fazem o reestabelecimento da oferta versus a demanda. Sim. Porque a ideia que a gente tem aqui na bacia é justamente fazer um procedimento operacional ou um plano de contingência que envolva essas etapas. Né? Atenção, qual é o momento que a gente vai definir como atenção para a bacia? Eu acho que tem que ser a partir de dados de chuva mesmo. Né? A hora que reduz a quantidade de chuva, eu só não sei se é só reduzir 20% num 30% da média num mês. Eu acho que tem que ser pelo menos de 3 em 3 meses essa avaliação, que as chuvas variam muito. E depois, como que a gente entra em estado de alerta e depois em estado de contingência. Isso implica em você ter
uma série de medidas feitas não só pela concessionária, mas também pela prefeitura. A ideia é que as prefeituras também se envolvam nesse processo para que eles também tenham medidas em conjunto com a concessionária para reduzir o consumo nessas 3 opções: atenção, eu acabei de falar de novo, acabei de esquecer, atenção, alerta e estado de contingência, né? Aí a gente reduz já as dificuldades que a gente encontra quando a situação começa a ficar mais complicada na bacia. O Polga pediu a palavra. Polga, por favor. Obrigado, professor. Apenas eu queria dar uma recomendação aí para a senhora Luana, para que ela consulte o nosso plano atualizado lá de bacias, porque tem um quadro 45 que estipula metas para redução de perda. Então, eu vou estar lendo aqui, seria aqui na página 206, aqui para o município de Votorantim, tomando por base aqui o ano de 2016, foi considerada uma perda de 34,17%, e existe uma meta de redução para 20% até o horizonte de 2040. Então, eu sugiro que eles façam aí o programa de redução de perda em consonância com o nosso plano de bacias. Obrigado, professor. Obrigado, Polga. Tá Importante. Luana, não sei nem se vocês tiveram. Que a hora que a gente fez o plano de bacia, não foram todos os funcionários que participaram. Eu não lembro se vocês participaram ou não, mas lá no plano de bacia a gente tem métodos para redução de perdas. A gente sabe que o início de redução de perdas é mais fácil, mas depois chega num certo nível que a situação é muito difícil de você reduzir um pouco mais, né? 20% é um número meio mágico, né? Mas é porque internacionalmente é isso que é considerado uma perda aceitável. Na verdade, a gente fez um estudo de perda mínima econômica com o Baggio, e a nossa, realmente, acho que, se eu não me engano, é 19,8 o índice de perdas mínimas economicamente viável para Mairink. Então, acho que está bem em linha. Depois disso acaba ficando muito difícil de reduzir mais. É que depois disso você gasta mais para reduzir do que gasta com água. Ainda é questionável, porque, né, a gente tem a questão ambiental aí, mas economicamente viável, esse equilíbrio aí seria de dar um pouquinho abaixo de 20%, se eu não me engano. Infelizmente, no atual sistema que a gente vive, tem que se levar isso em consideração. Polga, por favor, pode falar. Lembrando também, professor, que a cada 4, 5 anos a gente faz uma revisão da atualização do plano, né? Eu não me lembro agora em que ano que a gente atualizou. O senhor me desculpa, mas eu já sou idoso, né? Não lembro mais isso. Mas poderia... 2018? Eu também não lembro, Polga. Você está ruim, imagina eu. Estamos no mesmo ritmo. Eu não lembro também. Então, seria interessante, professor, a gente, na próxima revisão do plano, a gente fazer algum tipo de revisão desses índices, né? Porque a gente colocou aí esse número, mas, obviamente, a gente pode estar fazendo aí a revisão em função dos dados aí da concessionária. O que ela falou, a senhora Luana falou, é muito importante porque existe vamos falar assim, um ponto de inflexão quando a gente faz o estudo, onde não é viável mais economicamente se trabalhar a questão da perda, né? Então, eu acho que isso, na época que a gente fez a atualização, não foi levado em consideração. Eu não me lembro muito bem, já faz um tempinho aí, mas eu acho que não se levou em consideração. A gente poderia, já numa próxima revisão, que eu não sei quando que é, né? Eu pediria aí para a Secretaria Executiva nos informar, a gente já preparar aí uma atualização desses índices, né, professor? Sim, podemos sim, Polga. Na verdade, se alguma coisa veio de bom dessa crise que a gente passou, é essa maior proximidade das concessionárias com o Comitê de Bacia, né? Algumas concessionárias já trabalhavam com a gente de forma muito frequente, como a SAEC
SAEC, né, de ser filho, sempre esteve presente. Já algumas outras, às vezes aparecia, às vezes não, mas é para lembrar que o comitê é um órgão para auxiliar no processo de gestão de água, né? A gente não está aqui nem para procurar culpado, nem para criar confusão e criar impedimentos. Para facilitar o processo, para que todo mundo tenha água e a gente consiga manter o ecossistema mais ou menos equilibrado. Fala, Roberto. Viu, professor? É assim, a gente precisa lembrar muito, o pessoal aí, que o plano de bacias é o elemento, né, é a nossa agenda ambiental. E ele é a fonte de consulta para os órgãos gestores. DAE, CETESB, Ministério Público, vão se utilizar das informações do plano para cobrarem ações junto aos usuários, né? Então, é muito importante que o pessoal se atualize, leia o nosso plano de bacias, né? Para que depois, na frente, não tenham problemas aí com os órgãos gestores. Obrigado, Paulo. Na verdade, a ideia da apresentação da Luana, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre as informações que a Luana trouxe. Acho que não. Mas quando eu pedi para eles apresentarem, era justamente para a gente ver não só as ações que a Saneaqua faz em Mairim, mas essa instalação das várias etapas, que eu acho que é o que a gente precisa fazer na bacia. Ou seja, em que momento a gente vai entrar num estado de atenção e quais são as medidas necessárias no estado de atenção, porque a gente já precisa começar a ter algumas ações para tentar reduzir até o consumo nesse período, porque o estado de atenção pode evoluir para um estado de alerta. De novo, quais são os parâmetros que a gente vai usar para uma medida de alerta e depois um período de contingência. Nós estamos, talvez, dentro desse conceito, num período de recuperação, né? A gente já passou o momento mais extremo da crise, mas esse período de recuperação pode voltar a ter efeito no médio prazo. Então, a gente precisa sempre estar acompanhando, precisa definir claramente. Eu acho que o Comitê de Bacia pode se responsabilizar por isso, mas quem é que vai emitir os alertas, né, para a bacia e, inclusive, quando que esse GT Crise vai voltar a se reunir a partir do momento que a gente estiver num estado de contingência, né? Eu acho que é uma das questões que a gente precisa definir no plano. E outra coisa que eu preciso perguntar depois para os nossos colegas universitários e advogados, a Eleusa está aqui, talvez possa nos ajudar com isso, que eu acho que o ideal é que esse plano de contingência fosse aprovado também nas prefeituras e as câmaras municipais, até para que o negócio fique bem acertado entre as partes. Sim, André. Sim, para que ele tenha efeito vinculante, né? Nós precisamos que ele seja aprovado, o prefeito tem que encaminhar às câmaras, às respectivas câmaras municipais, e aí, então, as câmaras aprovarem. Então, eu acho que seria muito importante, nós estamos discutindo esse plano já há umas 3 semanas, ou mais ou menos 3 ou 4 semanas, e você tinha a intenção de ter feito um grupo à parte para que elaborasse. Eu acho que independente, eu acho que a participação do Polga, como ele participou da elaboração da revisão do plano de bacia, é muito importante que o Polga pudesse estar participando, né? E os representantes das concessionárias. E seria interessante que fizesse alguma coisa. Eu lembro que, na época, o Marco Garcia foi contra criar um outro grupo, só que se nós ficarmos toda segunda-feira, a gente já vem nessa discussão há 4 semanas, mais ou menos, e até agora não saiu uma linha desse plano. Então, eu acho que seria interessante fazer, não digo um outro grupo, mas monta uma comissão, quem tem interesse, e participa.
Eu vou sugerir justamente isso como encaminhamento, Leusa. A gente pegar esse plano de MyLink, que tem essas 3 categorias aí, e eu estou entrando em contato com a Ana também para ajudar a gente, e tirar aí umas 3, 4 pessoas só para redigir um primeiro documento para a gente poder discutir a partir de um documento já redigido. Mas vamos seguir as inscrições aqui, depois a gente coloca isso como proposta. Adriano, por favor. Está fechado o microfone. Vamos abrir. Eu queria só trazer a informação de que nos municípios operados pela Sabesp, esse tipo de programa é uma situação permanente. Nos 35 municípios operados pela superintendência aqui do MED-GT, do Sorocaba e MED-GT, o programa de redução de perdas, ele é acompanhado, inclusive, com reuniões mensais, com indicadores, com busca de metas, essa questão de pesquisa de vazamento. Inclusive, temos uma empresa contratada por performance que recebe de acordo com a produtividade dela, né? Os vazamentos localizados são reparados, são trocados os ramais. Temos contratualmente as substituições de rede velha, das redes mais antigas ou das redes com maior incidência de problemas, né? Substituição. Questão de educação ambiental, a Sabesp tem feito na mídia os trabalhos aí que buscam esse uso mais racional, né? Inclusive na grande mídia, os trabalhos, inclusive, de redução de perdas que a gente chamava antigamente de não físicas, né? Agora são aparentes, que é furto, fraude, ligações clandestinas, enfim, toda essa gama de assuntos que são relacionados a perdas, a redução de perdas, dentro da companhia, elas são executadas de forma permanente e programada, tá? Então, assim, não é um plano momentâneo por conta da crise, mas é um plano que se persegue já de forma forte aí nos últimos anos, com resultados expressivos. Adriano, a gente, só para esclarecer, a gente sabe que todas as concessionárias têm um plano de redução de perdas e é importante esse plano de redução, o site também tem, todas as sites Sorocaba, todas as águas de Votorantim já falou aqui em alguns períodos anteriores, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo busca e que deve buscar mesmo para a gente chegar num nível aceitável de perdas na bacia. Mas isso é do dia a dia, né? Isso é sempre. O que a gente está querendo fazer aqui é um plano de contingência para quando a situação começa a ficar ruim em termos de disponibilidade de água. Aí espera-se que as concessionárias já tenham suas perdas reduzidas o máximo possível. Não dá para começar o plano com redução de perdas, porque isso é uma coisa que demora, é um processo contínuo. São outros tipos de ações que a gente precisa tomar a partir do momento que a gente percebe indicadores de que a disponibilidade de água está menor do que o esperado. Então, a gente precisa definir tudo isso, né? O que é esse menor que o esperado? A que momento que a gente vai dar start nesse plano de contingência e como que ela vai afetar as operações das concessionárias e da cidade de modo geral? Porque tem ações que, às vezes, não é da concessionária, é do município. Como a própria Luana falou, a maior parte das ações de redução de consumo, de alerta, tem mais a ver com a ação do município do que da concessionária. A concessionária não tem a prerrogativa de fazer esse tipo de ação. Polga, Adriano, você quer complementar? Desculpa. Não, só complementando, você tem razão, André, porque assim, a obrigação da concessionária é atender a população, atender o poder concedente e ter essas ações como rotina mesmo, não só no momento de crise. E quem tem essa autoridade mesmo são as prefeituras, realmente. As concessionárias são contratadas das prefeituras. É só porque a gente precisa que as concessionárias, geralmente, elas têm o papel de fazer o monitoramento, né?
muitas vezes, que a prefeitura não tem muito esses dados. Então, a gente precisa da ajuda das concessionárias até para dar o start. Tá? Positivo. Polga, depois Eleusa. Obrigado, professor. Eu lembro só que nós já temos um diploma legal que foi expedido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, que é o número 129, isso é de 2011. Então, vou só ler aqui 2 artigos, que é o artigo 4º, cabe à autoridade outorgante, no caso nosso aqui, o DAE, estabelecer critério específico para a determinação de vazão mínima remanescente em articulação com os demais integrantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. O artigo 8º, em situações de evento hidrológico crítico, que é como essa que a gente está vivenciando, né, com comprometimento de disponibilidade hídrica, poderão ser mantidas a jusante de sessões de controle vazões abaixo da vazão mínima remanescente. Não vou ler aqui o artigo inteiro. E o mais interessante aqui, que é o artigo 9º, né? O valor da vazão mínima remanescente poderá ser alterado pela autoridade outorgante em uma sessão de controle, por exemplo, aqui na barragem da Votorantim, nos seguintes casos: por deliberação do Comitê de Bacia Hidrográfica e em consonância com o plano de recursos hídricos da bacia aprovado. 2, por solicitação do usuário de recursos hídricos, mediante a apresentação de estudo técnico que justifique. E aquilo que eu gostaria de chamar muita atenção para todos aqui, são os termos de alocação de água, que foi exatamente isso que eu fui pesquisar lá naquela oficina lá da Ana, né, que eu encaminhei o material para vocês. Agora, tudo isso ele está embasado na questão da gestão do reservatório. Ele não fala aqui na questão da chuva, né? É sempre em função do reservatório. Então, é óbvio que cada município vai ter aí uma forma de poder se adaptar a isso que a gente está vendo aqui. Cada município tem uma situação particular, né? Então, provavelmente, o reservatório aí do município de Mairim, que não pode ser utilizado como parâmetro para a gente poder fazer essa gestão maior, que é o barramento aí da Votorantim. Então, a gente já tem aí um ponto de partida, que é o diploma legal, né? É isso, professor. Entendi. Mas a ideia é que a gente faça não só para o reservatório, mas para a bacia do Sorocaba como um todo, porque o reservatório acaba regulando a saída de água para a calha do Sorocaba, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, né? É o termo de alocação, professor, exatamente esse. Alocação de água. Tem exemplos, né, nesse material aí da oficina, eles fazem isso para uma bacia hidrográfica em Minas Gerais, mas eu acho que é um ponto de partida que a gente poderia observar. E a gente tem que, né, obviamente, obedecer todos os diplomas legais pertinentes ao assunto, senão a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? E a gente precisa da participação do DAE, né? Porque ele que é o órgão gestor. Não, exatamente. DAE, CETESB, né, na questão da qualidade, né, principalmente aquilo que o senhor está falando aí, que é o Q710, né, para manter a vida aquática, né? Então, tudo isso a gente precisa estar avaliando. Então, eu acho que a gente já tem um ponto de partida. Não sei se mais alguém pode estar contribuindo aí com informações. Obrigado, Luana. Tudo bem, a gente agora vai continuar a conversa. Obrigado pela presença da Saneaqua e da apresentação. Obrigada a vocês. Esperamos contar com você também nessa discussão vindoura aí do plano de contingência para a bacia. Claro, participarei. Obrigada, gente. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Eleusa, por favor. Oi, André. Na sequência também do que o Paulo falou, né? Até porque eu tive conversando essa semana com o doutor Ivan Carneiro, e a gente estava discutindo exatamente as competências da questão do saneamento com relação às alterações que vieram no novo marco regulatório do saneamento, né? E uma ADIM, né, do Supremo Tribunal Federal, que foi proposta pelo Rio de Janeiro, que é a ADIM 1842, que trata da competência compartilhada entre município e o Estado, né? Nas questões de saneamento, onde tem região metropolitana, que é o nosso caso. Até eu vi a Márcia Ferraro por aqui. Márcia, nós temos que colocar isso, inclusive no PDUI, né? Que
tá meio parado aí, né? Nós precisamos elevar isso ao PDUI, por quê? Porque a competência nas regiões metropolitanas, e essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é compartilhada com o Estado. Então, por essa é a importância, André, de que a gente elabore esse plano, né? Pode até ser por subbacia, ou pela calha, não sei como é que vai ficar, os técnicos que vão dizer, e isso tem que passar pelas câmaras municipais. Só uma pergunta, Eleusa. A questão de ser compartilhada quer dizer que as prefeituras de suas empresas próprias não precisa entrar na empresa estadual, é isso? Né? Não entendi, André. Falhou aqui o seu áudio. Então, porque eu lembro que esse imbróglio aí da questão do saneamento em regiões metropolitanas tinha a ver com os municípios que tinham serviço próprio municipal ou empresas já contratadas, a necessidade deles entrarem no sistema estadual, ou seja, pegar a empresa estadual como concessionária. Não foi isso. Então não tem mais nada. Não foi isso que o Supremo definiu depois, quando ele julgou definitivo a DIN, né? A questão porque, assim, da mesma forma, aquilo a tecla que eu sempre bato, né? O saneamento, a responsabilidade é do gestor público, é a municipalidade que tem essa responsabilidade, né? Tanto civil quanto criminal. E lembrando que, nas questões de direito ambiental, a responsabilidade é objetiva, ela não tem que ser apurada, ela é objetiva. Então, você não discute, houve um dano ambiental, então, quem vai responder por esse dano é a municipalidade. A concessionária pode ser responsável subsidiariamente, não solidariamente. É diferente. A responsabilidade objetiva solidária nas regiões metropolitanas é entre o município e o Estado, independente de quem faz a regulação ou de quem é a concessionária. Porque para o Supremo Tribunal Federal não interessa quem é que está fazendo, porque a lei ela é objetiva. Ela diz que a responsabilidade civil e criminal é do município, ou seja, é do seu gestor público. E aí, nas regiões metropolitanas, a partir do momento que a Câmara Municipal daquele município autorizou o município a integrar a região metropolitana, o Estado passa a ser responsável solidário. Por isso que se fala em competência compartilhada. Ok? Ok. Entendemos. Eu acho. Eu entendi, pelo menos. Então, a ideia que a Eleusa já tinha colocado antes, só para dar encaminhamento, que já são 11 horas, é tirar um grupo pequeno só para fazer a primeira redação desse documento. Eu me disponho, espero que o Polga também possa fazer essa primeira redação, para depois a gente trazer esse primeiro documento para ser discutido de forma mais direta aqui dentro desse grupo. Pode contar comigo, professor, é um prazer. Tá. Seria interessante se a Fundação Agência pudesse participar também. Eu não sei como é que está aí a agenda da Fundação Agência, a gente talvez possa trocar isso via e-mail, não precisa fazer reunião, ou talvez uma única reunião para acertar os detalhes. E está aberto para quem mais gostaria de participar dessa primeira redação. André, eu entendo eu não quero participar porque eu vejo isso muito técnico, né? É um técnico que é competência mesmo de quem está nas concessionárias, principalmente, da Fundação Agência. Eu entro posteriormente para poder te ajudar nas questões jurídicas. Tudo bem? Tá bom. Combinado. Vamos depender de você depois para a gente fazer a discussão de como encaminhar esse documento, né? A Laura, quem vai definir isso? A Laura está perguntando para o Polga o número da resolução do CNRH. 129/2011.
Depois eu coloco Muito no obrigada, chat. Polga. Eu Número? coloco no chat aí, se vocês quiserem. Tá, é número 129, 129. 129/2011. Muito obrigada. Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? Ótimo, obrigada. Não confundir com o CRH. Tá, pode deixar. Olha, gente, tá só eu e o Polga, mas eu gostaria que mais gente pudesse ajudar, além da Fundação Agência. Não sei, a Fundação Agência não se manifestou, não sei como é que está a situação deles lá. A gente entende que tem pouco pessoal na Fundação Agência, mas seria interessante de contar com o apoio deles. Oi, André, nós vamos verificar aqui e já te repassamos, tá bom? Tá bom, obrigado, cara. Mais alguém gostaria de participar? O DAE também talvez fosse importante participar e talvez a CETESB, né? O Carlos Paulino. Carlos, você representa qual entidade, Carlos? Prefeitura de Mairinque. Ah, o Carlos Paulino é da Prefeitura de Mairinque. Tá bom. A gente vai tentar marcar uma reunião essa semana ainda, talvez, ou no começo da próxima, para poder fazer início dessa redação, fazer e-mail, for mais fácil. Não faz um artigo na Google Docs, vai tentar lá. A Rosângela, eu e o Polga. É importante que tenha alguém que está aí, não sei se Jorge ou Marcos Garcia, depois eu peço a Fundação Agência entrar em contato com ele para saber se quem tem que ficar. Tá? O André, Fala, Rodolfo. só uma palavra. Eu não posso, talvez, participar nesse primeiro momento da elaboração, até por conta das outras atribuições que eu tenho aqui, mas eu acho importante tomar como premissa algumas coisas nesse primeiro momento. Eu acho que, além das questões ligadas à precipitação, ou média histórica, ou afluência, eu acho que é importante linkar isso com o nível da represa. Então, talvez usar um pouco desses dados históricos que a Votorantim tem para poder balizar os gatilhos, né, como o Polga reforça. Porque se a gente for considerar só precipitação ou vazão afluente, a gente pode estar com uma vazão afluente muito baixa, mas o reservatório pode estar cheio, e aí não precisa de tomar decisão nenhuma. Sim, é importante fazer esse link. A cota do reservatório vai ter que entrar como gatilho. Rodolfo, também, assim, essa primeira comissão aqui é só para fazer a primeira redação. A gente vai discutir tudo isso aqui no grupo. Nada será decidido sem todo mundo. Não, sem dúvida. Eu só quis colocar em pauta isso, porque como eu não vou poder participar dessas primeiras reuniões de formatação inicial aí, só para deixar registrado que o nível tem que ser, talvez, preponderante aí para as tomadas de decisão. Sim. Obrigado, Rodolfo. Polga, por favor. Não, é exatamente isso aí que o senhor Barbosa falou, né? Todos os parâmetros aí que eu tive conhecimento são balizados exatamente em níveis de reservatório. Os gatilhos também são acionados a partir de níveis de reservatório, né? E isso envolve toda a área de drenagem, toda a bacia hidrográfica. Mas exatamente em cima disso. Porque a questão aí da pluviometria, ela é muito instável, né? Não tem como a gente depender desses dados aí onde a gente não tem controle. A gente precisa fazer a gestão em cima daquilo que a gente tem controle, senão não funciona. Ok. Bom, então, o Adriano levantou a mão. Adriano, por favor. Professor, com relação a esse grupo, se entender interessante que a nossa empresa participe, eu pediria para você um tempinho aí depois da reunião para a gente avaliar algum técnico com capacidade para poder ajudar nesse grupo. Se não for entrar nenhuma concessionária, a gente aguarda também aí, conforme vocês acharem melhor.
Adriano, olha, fica aberto. Se vocês acharem que dá para contribuir, nenhuma outra concessionária se inscreveu. Por enquanto é só o pessoal mais da área técnica extra concessionária. Mas se você achar importante, a Sabesp sempre é importante porque ela acaba operando vários municípios na bacia, né? Se vocês tiverem algum técnico que tem interesse em contribuir, né? Lembrando que depois tudo vai ser discutido aqui, né? Nesse grupo. Fala, Polga. Professor, é importante a gente salientar que isso não pode ser um plano de gaveta, né? A gente precisa ter realmente a participação das concessionárias, porque senão a gente não vai conseguir fazer aí a gestão da demanda. Fica impossível fazer gestão de demanda sem que os maiores usuários aí participem, né? Sim. Mas, assim, eu entendo, Polga, que as concessionárias participam desse GT e vão ter oportunidade de discutir o plano. Essa comissão não é para deixar o plano pronto, mas é para fazer uma primeira versão para ser discutida, né? E eu acho que daí, se a concessionária não puder participar agora, ela vai obrigatoriamente participar depois no GT Crise e a gente desenvolver também as prefeituras, né? Os governos municipais. A prefeitura é o prédio, na verdade. É isso que eu ia falar, André. É só modo de dizer, Leusa. Eu falo prefeitura, mas eu sei que não é prefeitura. É os gestores municipais. Não, mas era exatamente isso, que o Polga tem razão, as concessionárias têm que estar envolvidas, mas esse é até melhor que aconteça, a Rosângela está colocando, as concessionárias, elas trazem a experiência. A Lauren colocou que Águas de Votorantim está à disposição para participar também. Então, é importante, Águas de Votorantim participando, Sabesp, um representante, para vocês elaborarem uma minuta. Essa minuta vem para o grupo. Agora, o importante é que no dia que a gente discutir essa minuta no grupo, tenha a participação de representantes, de técnicos do município. Eu acho que nós podemos fazer uma força-tarefa, quando chegar a apresentação final, de trazer, inclusive, os prefeitos, inclusive, nós podemos fazer o convite via região metropolitana também, né? Porque é esse gestor público que fará o encaminhamento deste plano ao legislativo para que o mesmo seja aprovado. Então, depois, para não acontecer coisas que nós já vimos no passado, quando você encerra o plano de manejo, vai para uma apresentação e levanta lá um prefeito e começa a ter um ciricutico. Eu estava presente nessa reunião e foi horrível. Por quê? Porque o técnico dele participou de todas as reuniões, de todas as oficinas, da elaboração do plano de manejo da APA e não fez nenhum feedback para o prefeito. Então, ficou uma coisa muito desagradável. Na época, nossa querida Sandra Bel ficou numa situação delicada. A sorte é que o prefeito, o presidente do comitê na época, era o Vitor Lippe, teve um jogo de cintura, conseguiu. Você lembra disso porque você estava na reunião também, André. Você estava, a Rosângela estava. Então, é importante. Eu sei, por exemplo, que os técnicos da Prefeitura de Mairinque fazem o feedback. Agora, os demais fazem, sentam e passam para as prefeituras, mas aí a gente faz um mutirão e conversa com os prefeitos para tentar trazê-los para essa apresentação final. O importante é que agora, neste momento, se elabore ao menos uma minuta desse plano para começar essa discussão. Então, a experiência das concessionárias é muito importante neste momento. E depois a gente começa a fazer, regimentar a questão política, que é trazer os prefeitos. Mas precisamos ter um documento, essa é a grande verdade. Leusa, a ideia é justamente essa. Eu até vou perguntar para a Fundação Agência quando que é a próxima reunião do colegiado do comitê, porque, inclusive, isso, a meu ver, deveria passar como uma deliberação do comitê, né? Tem que passar para poder ir para as prefeituras. Ok. A Fundação Agência
Acho que a gente tem... Oi, André. É em março, mas sem data definida ainda. Tá bom? Então vamos tentar encaminhar para em março mandar alguma coisa já para o colegiado, porque assim a gente já consegue pelo menos andar com isso. Eu estou achando que essa primeira etapa vai demorar pelo menos uns 15 dias, então a gente não vai conseguir trazer isso para a próxima reunião desse grupo. A próxima da reunião desse grupo a gente vai conseguir, vai fazer só o acompanhamento do reservatório e se por acaso aparecer alguma outra pauta, a gente avisa depois. E a 15 dias entra como pauta essa minuta do plano. Segunda-feira de carnaval, André. Aí vai para 7 de março. Mas tem carnaval? Não tem. Não tem carnaval. A segunda-feira, ela não é feriado. Facultativo. Não, feriado nunca foi. Nunca foi feriado o carnaval. É ponto facultativo. A terça-feira que o pessoal que os prefeitos costumam conceder. E aí, se a gente perder essa do dia 21, temos que verificar se no dia 28 nós temos quórum nessa reunião. Como diz o meu genro, que é de banco, né? Ele fala engraçado, nunca vi banco fechar na segunda-feira. Por isso que os banqueiros são milionários. Vamos deixar pré-agendada para o dia 28 e na próxima reunião a gente avalia se vai rolar ou não, senão a gente muda o dia. Faz na quarta-feira, de cinzas. Ou na quinta, sei lá. Mas pode ser até na quinta. É que eu acho que a gente tem reunião da CTPLAG já pré-agendada. Não, a CTPLAG é agora. Relaxa. Mas a gente vê isso. Beleza. Deixa pré-agendada. O que significa compensar o carnaval, Júlio? Vocês não vão... A gente trabalha essas horas e depois não trabalha esses dias. Ah, tá. Você está trabalhando já para compensar o carnaval. Isso, beleza. Isso. O parte operacional trabalha, né? Mas a parte física, a gente aqui não vai trabalhar nesses dias aí. Então, talvez seja melhor a gente mudar a data mesmo. Mas... É ruim, porque cai bem no meio aí, né? Eu não o sei Estado definiu que é ponto facultativo segunda, terça e quarta de manhã. Eu imaginava que sim também, para ter a gente compensar, deve ter dado no Estado também. Segunda, terça e quarta de manhã. Isso, só começa os votos expediente meio-dia. Então talvez a gente marque para quinta-feira em vez de... Quanto que é o carnaval? Desculpa, gente. 28, 1, 2 e 3, é isso? 1 e 2? 28 de fevereiro, dia 1 e dia 2. 1, né? Da 2, como a Laura falou, a maioria do serviço público não trabalha até meio-dia. Então, talvez a gente agenda essa reunião no dia 3. Isso. De fevereiro. 3 de março. 3 de março. 3 de março. Tá? É isso aí. Se a gente conseguir andar com isso, mas eu acho que não vai dar, né? Porque a gente precisa sentar e conversar a respeito desse plano. A gente não consegue fazer isso numa semana. Eu acho que é mais coerente a gente deixar para 15 dias mesmo e tentar marcar para o dia 3 de março. Ok? Daí a gente também já vai ter o fechamento de fevereiro, vai ter uma ideia, inclusive, melhor da situação do reservatório. Então, a próxima é dia 21 de fevereiro. E depois a gente deixa a próxima reunião desse GT, em função do carnaval, para o dia 3 de março. E nesse 3 de março traz a minuta para ser discutida já desse plano de contingência regional, vamos chamar assim. Não sei qual o nome que a gente vai dar, mas a gente dá um nome depois. Podemos deixar combinado assim? E para a semana que vem, que é dia 21, a reunião vai ser só de acompanhamento da situação do reservatório. E se aparecer alguma coisa até lá, a gente discute também. Ok? Alguém tem alguma outra sugestão? Da minha parte, tudo bem, professor. Acho que está bom, assim. Tá? Então é isso. Olha, o grupo que vai se debruçar sobre esse primeiro documento aí sou eu, o Polga, a Rosângela, o Carlos Paulino
a Lauren, que se disponibilizou da concessionária Águas de Votorantim, alguém do DAE, que a gente vai solicitar um representante, e se a Sabesp também conseguir algum representante que queira participar, ela manda para a gente o nome também para essa participação. Tá? A gente vai tentar marcar uma reunião essa semana ainda. Folga, para você, que dia que é melhor? Bom, professor, sendo na parte da manhã, não tem problema, não. Vamos tentar na quinta de manhã? A partir das 5 horas da manhã eu estou acordado. Tá bom. Então vamos tentar na quinta de manhã. Obrigado, então, gente, até agora. Todo mundo já está saindo porque vai almoçar. Então, hoje a gente teve boas notícias, mas também tem que ficar sempre alerta. E já encaminhamos um pouquinho essa questão do plano de contingência. Acho que estamos indo num bom ritmo. Né? Vamos torcer aí para que esse final de fevereiro tenha bastante chuva. Boa semana para todo mundo. Continuem se cuidando, porque o Covid ainda está aí, na nossa porta. Evitem sair sem máscara, evitem aglomeração. Tomem todas as vacinas, porque isso é importante. E vamos em frente. Vacinem as crianças. Isso. Quem tiver criança em idade vacinal, por favor. Serve tanto para ela quanto para a gente, que protege todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima.